Fundação Logosófica, em prol da superação humana. A busca de Deus pelo conhecimento. Esse tema desperta em todos nós muitas perguntas, inquietudes, né? E que nós esperamos que algumas delas sejam respondidas individualmente com a apresentação do nosso palestrante de hoje. Paulo César Bicalho é um ser humano inquieto sobre a vida, estudante, docente da Fundação Logosófica, pesquisador e estudioso sobre a vida e sobre o ser humano, casado há 36 anos, pai de 3 filhos, avô de 4 netos, importante, né? E na parte profissional é engenheiro, mestre em ciência da computação, especialista e consultor em desenvolvimento industrial e inteligência de mercado. Então, eu convido o palestrante Paulo César Bicalho para proferir a palestra e que possamos desfrutar bastante. Boa noite a todos. Aproveito também para agradecer a presença de todos. Esta palestra, acho que vai permitir a cada um de vocês, talvez, encontrar algumas respostas. Mas eu penso que vocês, talvez, vão sair com mais perguntas do que respostas. E espero muito que esta palestra permita também a vocês a saírem com várias inquietudes sobre Deus, sobre a vida, sobre o ser humano, sobre por que nós estamos nesse mundo, por que Deus nos criou, qual é mesmo a razão de ser da nossa existência. Por que Deus me deu uma inteligência, uma capacidade, inclusive, de fazer essas perguntas sobre a vida, sobre mim mesmo? Inclusive, me leva a pensar sobre a vida, não só durante a minha própria vida, mas também após a minha morte. Qual que era o objetivo? Vocês viram na apresentação inicial que tem um canal da Logosofia no YouTube que trata de vários temas, vários assuntos. Inclusive tem um vídeo que eu gravei e que eu falo sobre esse tema Deus. Talvez vários de vocês tenham assistido esse vídeo que está lá no canal do YouTube. E aqui nessa palestra eu vou abordar alguns dos pontos que foram abordados nesse vídeo, que depois em casa vocês podem entrar nesse canal do YouTube e consultar. Deus existe? É possível provar a sua existência? Essas perguntas, eu penso que mesmo naquele ateu mais fervoroso, ela fica ainda num rincão da sua mente, inquietando o seu espírito. Muitas pessoas, inclusive, perguntam por que a logosofia, sendo uma ciência, ela trata desse tema sobre Deus. E outro dia eu tive uma vivência interessante. Eu peguei um táxi e, como a distância era longa desse trajeto do táxi, eu ia conversando com o motorista sobre vários temas. E esse motorista tinha uma conversa muito boa e falávamos sobre o ser humano, sobre a vida, sobre a situação, né, do nosso país. Ele tinha uma conversa muito boa
e foi muito interessante esse nosso diálogo. E num determinado momento ele me perguntou: o senhor acredita em Deus? Eu respondi que sim, que negar a existência de Deus, considerando essa inteligência que existe nos processos da criação, era um absurdo. Então, eu acredito em Deus. E aí ele completou a pergunta: e qual que é a sua religião? E aí eu respondi para ele que eu não achava que Deus dependia de um acidente geográfico. Aí ele ficou sem entender, né? Acidente geográfico? Como assim? Eu falei, se eu tivesse nascido no Ocidente, na Europa, nas Américas, provavelmente eu seria cristão. Se eu nasci na Rússia, provavelmente ateu. Se eu nascesse na Índia, Krishna. Na China, talvez budista. Então eu pensava que Deus é muito maior do que uma religião, muito maior do que um país, muito maior que o nosso planeta. Eu vejo Deus nesses processos inteligentes que existem na criação. Esses processos da natureza não são processos aleatórios. Existe uma lógica, existe uma inteligência atrás deles. Existe sempre uma razão de ser de tudo aquilo que acontece na natureza. Tudo está regido por uma lógica maior. Vejam o que a logosofia nos ensina sobre Deus, sobre o conceito de Deus. Para a logosofia, Deus é o supremo criador da ciência universal, porque todos os processos da criação se cumprem seguindo os ditados de sua sabedoria. A ciência do homem é só um débil reflexo daquela fonte permanente de todas as inspirações. Esta é a causa pela qual a logosofia menciona com frequência o nome de Deus. Um Deus despojado de artifícios que mostra ao súdito terrestre a plenitude de seu esplendor natural em sua magna ciência e em sua verdade absoluta. Existe uma ciência universal. E os processos inteligentes da criação seguem os ditados desta ciência universal. Vamos então ao tema central dessa nossa palestra de hoje, que é a busca de Deus pelo conhecimento. Qual seria o caminho para eu poder conhecer a Deus? Novamente, a logosofia nos ensina o seguinte: porém, naturalmente, não deve bastar saber que Deus existe. É necessário ir até Ele por meio do conhecimento, porque é o único meio de acercar-se a Deus. Porque com o conhecimento se irá descobrindo em suas próprias leis o porquê dos tantos processos que têm lugar na criação e dos tantos acontecimentos que se produzem na vida cósmica, porque internando-se no conhecimento das leis, pode o homem sobrepassar suas limitações e encontrar nesse conhecimento as chaves de sua própria existência. Conhecer as leis universais. Conhecer esses tantos processos inteligentes que existem na criação. Buscando esse conhecimento sobre as leis que regem aqui a criação, eu costumo a fazer uma brincadeira, eu fazia muito essa brincadeira com os meus filhos e depois com os adolescentes. Se eu soltar essa caneta, ela cai? Vocês têm certeza que ela vai cair? Eu lembro que uma vez eu fiz uma brincadeira dessa com uma pessoa que eu estava atendendo aqui na fundação. Ele custou a dar a resposta, né? Ele ficou imaginando, sei lá, o que esse camarada vai fazer, né?
Depois ele solta a caneta aí, ela fica flutuando. Mas se eu soltar, ela vai cair mesmo. A gente tem certeza que ela vai cair. Existe uma lei universal que nós conhecemos e que nos dá essa certeza. Para mim, um exemplo maior de perceber essa inteligência de Deus nos processos da criação foi quando o ser humano quis voar. Esse sonho de voar foi sempre um sonho grande, né, do ser humano. E no início ele observava os pássaros, né, e aí inventou uma série de aparelhos tentando fazer com que ele conseguisse voar. E nunca dava certo, né? À medida que ele foi adquirindo um conhecimento maior das leis que regem esse processo na natureza, à medida que ele foi conhecendo mais a lei da gravidade, as leis de aerodinâmica, essa composição de forças, ele foi conseguindo voar. Esse conhecimento sobre a natureza foi permitindo que ele conseguisse realizar um sonho que ele possuía. Até construir hoje, né, um aparelho para mim fantástico, que é o avião. E esse conhecimento foi avançando tanto que hoje ele consegue, inclusive, voar muito parecido com os pássaros como ele gostaria, né, através da asa delta, né? Isso mostra como esse conhecimento das leis, conhecendo esta inteligência desses processos da natureza, eu posso ir conseguindo construir muitas coisas. Teve um dia que também, uma vivência interessante que eu tive, nós estávamos fazendo estudos aqui na Fundação sobre a confiança em Deus. E eu, pensando durante a semana, né, nesse estudo, naquela época eu estava fazendo um trabalho fora de Belo Horizonte, então praticamente toda semana eu viajava, e nesse dia eu estava dentro de um avião, pensando nesse tema, confiança em Deus, perguntando, será que eu confio realmente em Deus? Como se manifesta em mim essa confiança em Deus? Essas perguntas estavam, naquela semana, me inquietando, e eu sentado no avião, e o avião taxiando na pista, e começando a correr na pista, me veio a seguinte reflexão: esse avião vai levantar voo. Eu tenho certeza que ele vai levantar. Bom, é claro que podia acontecer algum problema técnico, algum problema atmosférico, alguma falha humana, né, mas se não acontecesse nada disso, eu tinha certeza que o avião ia levantar voo. E a hora que eu estava sentado ali, eu estava confiando nisso, de que ele levantaria voo. Isso não era uma manifestação de confiança nessas leis? Nessa inteligência expressa na natureza? Quando nós falamos das leis da natureza na parte física, nós conhecemos muito dessas leis, desta inteligência. Inclusive, a própria ciência do homem se desenvolveu muito em função do conhecimento desta ciência universal, desta inteligência dos processos da natureza. Mas será que em relação à nossa vida psicológica, nossa vida mental, espiritual, será que também existem leis que regem a nossa vida nesse campo? A logosofia nos ensina que sim. Como conhecer esta inteligência dos processos que regem a nossa vida? Quais seriam estas leis que regem a vida do ser humano? Eu aqui relacionei alguns exemplos dessas leis que são a expressão da vontade de Deus, que expressam essa inteligência de Deus. Lei do tempo, lei de evolução,
lei de herança, de igualdade, de correspondência, de adaptação, de afinidade, de caridade, da analogia, do conhecimento, do afeto, da lógica, lei do conjunto, lei de conservação, lei de equilíbrio e várias outras. Se fôssemos falar de todas elas, nós íamos ficar aqui pelo menos uma semana no mínimo, né? Mas aí eu resolvi abordar alguma dessas leis para trazer um pouco desses conceitos, de como se manifesta esta vontade de Deus, esta inteligência de Deus nos processos que regem a nossa vida. A primeira lei que eu escolhi é a lei do tempo. Tempo é vida. Muitos às vezes acham que é dinheiro, mas não é, é vida. Mesmo que eu gaste, tentando adquirir o dinheiro, eu vou gastar uma boa parte da minha vida para isso. Então, tempo é vida. Precisamos ser amigos do tempo e não brigar com ele. Para conseguir algo em minha vida, eu preciso de tempo. Eu vou inexoravelmente passar pelas fases da infância, da adolescência, da maturidade, da juventude, da maturidade e chegar à velhice. Todos nós vamos passar por essas etapas. Mas eu vou tratar um pouquinho mais à frente sobre essas fases da vida do ser humano, porque eu vou abordar essas fases tratando de duas leis em conjunto, a lei do tempo e a lei de adaptação. Mas voltando à lei do tempo, todo o processo de aquisição de um conhecimento exige um tempo. O próprio processo de aprendizagem não é feito da noite para o dia. Eu penso que todos vocês devem ter vivido a experiência de aprender a dirigir. Ele acontece depois de um processo. Eu sento lá do lado do motorista, ele me explica como é que é a parte técnica, mas só depois de um bom tempo, me esforçando, me dedicando, dirigindo, praticando, é que eu vou começar a assimilar aquele conhecimento. Na hora que eu vou aprender uma língua estrangeira, também é um processo que exige tempo e esforço. Essa lei do tempo atua também muito em conjunto com uma outra lei, que é a lei de evolução. O próprio processo de transformação do meu ser exige um tempo e um esforço. Primeiro, eu começo num processo de transformação do meu estado interno. Eu quero, por exemplo, cultivar a paciência, eu quero ser mais paciente, mais tolerante. Eu começo a criar, primeiro dentro de mim, um pensamento de querer ser mais paciente. Repetindo esse pensamento, eu vou criando um novo estado, mas como ele é ainda um estado, de vez em quando eu estou paciente, de vez em quando eu não estou paciente. Mas repetindo esse estado, ele vai se transformando em uma modalidade, vão se incorporando em meu ser aquela nova modalidade, e repetindo essa modalidade, chega um momento que eu consigo selar uma característica. Aquilo já faz parte do meu ser. Mas percebe que é um processo de transformação gradativo, que exige esse tempo, esse esforço, exige uma outra lei importante, a lei da repetição, que vai me permitindo avançar nesse processo de transformação, de mudança da própria vida. Há um dito popular que fala que pau que nasce torto até a cinza é torta. Já ouviram? Não é verdade. É um engano. É possível transformar o ser que eu sou. É possível construir em mim um novo ser.
As leis me amparam e me garantem esse processo de transformação e de mudança. Uma outra lei importante e que nós conseguimos ver com facilidade no nosso dia a dia é a lei de herança. Somos herdeiros de nós mesmos. Quando a gente fala em herança, de vez em quando a gente pensa na herança que os outros vão dar para a gente, né? Mas a logosofia fala de uma outra herança, que é a herança de si mesmo. Nós somos herdeiros de nós mesmos. O ser é uma sucessão de seres. O ser que eu vou ser amanhã depende do ser que eu sou hoje e depende do ser que eu fui ontem. Não adianta imaginar que na segunda-feira vai ser tudo diferente, que eu vou ser uma outra pessoa. Não tem jeito, o processo não é dessa forma. É preciso haver uma construção desse ser. É possível ser um novo ser? Sim. Vai exigir tempo, esforço, repetição. Relacionado com essa lei de herança também, tem um exemplo muito frequente, que é a questão do aluno do final do ano. O aluno do final do ano é herdeiro do aluno do início do ano, não é mesmo? Chega no final do ano, se ele não estudou, ele vai ter dificuldade. Enquanto se ele fez um esforço, se dedicou, se foi sincero frente ao esforço feito, ele vai ter um resultado diferente. A lei ampara e garante aquele resultado positivo. O avião levanta voo. Pode ter certeza que isso acontece. Uma outra lei também, muito relacionada no nosso dia a dia, é a lei de correspondência. Ela rege todas as relações humanas. Obriga a reciprocidade do amor, do respeito, da consideração e demais deveres entre os seres humanos. Relacionado com a lei de correspondência, eu tive uma vivência outro dia, que também foi muito instrutiva. Eu estava em uma cidade, numa atividade profissional, tinha alugado um carro e estava numa avenida movimentada da cidade e eu estava caminhando em direção ao aeroporto. Então, eu estava atento às placas para ver aonde que era a entrada para o aeroporto. E estava numa avenida movimentada. E tinha uma distância atrás de mim, uma ambulância já apitando, e eu reparando as placas, e aí vi a placa para a saída para o aeroporto. Aí dei uma entrada rápida para a pista da direita, mas nessa hora o sinal fechou e eu dei uma freada. E parei no sinal. Nisso, eu vejo um caminhão enorme dando uma freada atrás de mim. E aí, olhando pelo retrovisor, saiu o motorista do caminhão, um senhor assim, com um volume avantajado, veio com uma fisionomia assim séria na minha direção. E aí eu falei, e agora, né? Interessante que me veio à mente a lei de correspondência. E aí, na hora que ele chegou, baixei o vidro, né? E antes que ele falasse alguma coisa, eu falei com ele, eu gostaria muito de agradecer o que o senhor fez. O senhor foi muito ágil, o senhor conseguiu frear, né, a tempo. Eu entrei na sua frente, né, te fechei. Se o senhor não tivesse freado, o senhor tinha passado por cima de mim, tinha destruído meu carro. Então, eu agradeço muito. Eu acho que o senhor foi muito ágil, né? E aí ele, olhando naquele momento, já mudou a fisionomia. Ele ficou sem saber o que ele fazia. Aí ele olhou assim e falou, o carro do senhor é bonito, o senhor tem que tomar cuidado. Aí eu falei, é isso mesmo, inclusive eu te agradeço muito, né, o que o senhor fez. Aí ele ficou assim sem saber o que ele fazia, ele pegou e estendeu a mão para mim, cumprimentou, cumprimentei ele, muito obrigado. Aí ele voltou satisfeito com o caminhão dele, né, entrou. As leis não atuam
de uma forma simples e direta. Nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio. Nós podemos ter uma atitude diferente. Então, o motorista ele poderia ter tido uma atitude diferente comigo. Ele podia ter ficado bravo, né, e ter acontecido, né, uma discussão, algo mais grave. Se tivesse acontecido isso, ele teria ido contra a lei de correspondência. E talvez, por causa disso, ele sairia até triste, né, talvez até se arrependesse, né, daquele comportamento, daquela atitude. Mas, no entanto, ele correspondeu à minha posição interna, que era sincera. Eu estava realmente grato a ele pela agilidade, pelo que fez, e não falei aquilo da boca para fora, eu falei algo que eu estava realmente sentindo. E ele correspondeu a esse meu sentimento. Aí atuou a lei de correspondência, né? Uma outra vivência que eu tive também, que me ensinou muito sobre a lei de correspondência, está relacionada com uma atitude que eu tive uma vez com um dos filhos. Até antes de citar essa vivência, abri um parênteses aqui para explicar um conceito em logosofia que é muito importante, que é o conceito de pensamento. O pensamento, para a logosofia, é uma entidade autônoma, é um agente do nosso comportamento. Antes de nós atuarmos, existe dentro de nós uma realidade mental, que é o pensamento, que nos leva a tomar uma atitude. Então, por exemplo, essa caneta. Antes de fazer a caneta, não foram as pessoas saíram montando e aí, é uma caneta. Não. Existiu um projeto. Existiu essa caneta primeiro na mente de alguém, na forma de pensamento, para depois ela ser materializada. Então, o pensamento é essa entidade psicológica que temos dentro de nós e que nos leva a agir, a atuar. E esse pensamento, muitas vezes, pode atuar contrário à nossa própria vontade. E a pedagogia logosófica nos ensina também a diferenciar a criança do pensamento. É possível agir sobre o pensamento sem ferir a criança. Bom, fechado esse parênteses aí desse conceito de pensamento, que se eu for falar de pensamentos aqui, a gente vai fazer uma outra palestra, então vamos voltar aqui à nossa vivência. Bom, nesse dia com o meu filho, né, eu estava na sala e a mãe, ele tinha por volta de 1 ano e pouco, quase 2 anos, e a mãe trocando a fralda dele, e ele fazendo uma birra daquelas, né, na hora de trocar a fralda. E a mãe com dificuldade de trocar, porque ele estava com aquela birra. E aí eu lá na sala, eu falei assim, eu vou dar um susto nesse pensamento dele. Vou espantar esse pensamento da mente dele. E aí me preparei internamente, eu estava tranquilo internamente, e entrei no quarto, falei com aquela voz forte, alta, chamei a atenção dele, né, e tomou aquele maior susto, aí ficou quietinho. Aí saí do quarto, aí a mãe trocou a fralda dele e tudo. Na hora de botar ele no berço para dormir, ele pediu que me chamasse. E aí eu já entrei no quarto com outra posição interna, né? Aí fui, brinquei com ele, coloquei ele no berço e fiquei até que ele dormisse. Vi claramente nessa situação a atuação da lei de correspondência. Houve uma correspondência do sentir dele com relação ao meu sentir. O meu objetivo, mesmo atuando de uma maneira enérgica com ele, a minha intenção era o bem dele, era fazer com que aquele pensamento saísse da mente dele. Atuou uma correspondência da sensibilidade dele com a minha, por isso que ele me pediu que, mesmo atuando com aquela energia com ele, né, que eu colocasse no berço. Vamos a uma outra lei que penso que vocês também têm muitas observações no dia a dia a respeito dela, que é a lei de adaptação. Adaptar-se é preparar dentro de si
as condições adequadas para que o equilíbrio normal da vida perdure sem modificações, ainda que a vida se modifique tantas vezes quantas sejam necessárias ou o reclamem as circunstâncias. Adaptar-se é preparar dentro de si as condições adequadas para que o equilíbrio normal da vida perdure sem modificações. Essa é uma lei também fácil de nós observarmos no nosso dia a dia. Quando, por exemplo, a gente vive a experiência do casamento, modifica completamente a vida, eu não é? Não posso mais continuar com a vida que eu tinha. A vida de solteiro é completamente diferente da vida de casado. Eu tenho que me adaptar àquela nova realidade. Se eu não me adaptar, eu vou sofrer. Eu vou ter dificuldades em relação àquela nova realidade que eu estou vivendo. A vida de casado é pior? Não. Se eu me adaptar a ela, é muito melhor. Vocês viram meu currículo aí, né? Tinha 36 anos de casado. Quando nascem os filhos, então, é uma transformação enorme na vida do casal. É uma nova realidade que temos que viver. E temos que nos adaptar a essa nova realidade. Inclusive, é uma mudança para a vida inteira. Porque depois vem os netinhos, né? E continua todo esse processo de adaptação a essa nova realidade. Eu vou destacar aqui uma experiência interessante, que é a experiência da terceira idade, a experiência da velhice. Vocês lembram que, um pouco atrás aqui, eu falei a respeito das fases, né, da vida do ser humano, da infância, adolescência, juventude, maturidade e velhice. E que todos nós vamos passar por essas fases da vida. Todos vocês vão passar pela velhice, a não ser que vocês morram antes. Se morrer cedo, aí não passa. Mas acho que ninguém quer, né? Então, todos vão passar por essa fase. Sobre essa fase, né, essas fases da vida do ser humano, uma vez escrevi um cartão. A Fundação Logosófica tem um calendário que todo ano é emitido no final do ano, esse calendário, e a gente distribui. E tem uma série de amigos que gostam muito desse calendário da Fundação. Mas eu não gosto de só dar o calendário. Eu normalmente dou o calendário junto com um cartão falando a respeito do ano novo, né, de novos projetos, perspectivas frente à vida. E teve esse cartão que nós escrevemos uma vez, que chamou muito a atenção das pessoas, e elas gostaram muito. E está relacionado com esse tema que eu estou, né, abordando agora, sobre as fases da vida do ser humano. Então, eu trouxe alguns dos dizeres que nós colocamos nesse cartão e que chamou a atenção de muitas pessoas. O ciclo da vida é muito bonito e rico em oportunidades para aprender. Todas as fases têm suas particularidades, suas lutas e suas belezas. Alguns querem esquecer o passado, outros querem parar o tempo com medo de envelhecerem. A vida precisa ser saboreada com consciência, em cada fase vivida. Sejamos amigos do tempo e aproveitemos o prazer de cada uma destas fases. Na época eu gostei até dessa imagem mostrando, né, essas fases da vida do ser humano. O passado e o futuro precisam estar girando em torno do presente, nos ensinando a compreender o sentido da vida. A verdadeira consciência de nosso existir surge dessa capacidade de unir os tempos. Viver
o presente dominando o passado e o futuro, unindo-os em nossa consciência. Este é o grande ensinamento que nos permite desfrutar de cada uma dessas fases. Por algo, Deus nos deu esta oportunidade de desfrutar esses ciclos da vida. E eu preciso trazer o meu passado para o presente, recordando aquilo que eu vivi, aquilo que eu aprendi nesse passado, mesmo daqueles momentos tristes, difíceis, eu tenho que extrair a essência daquilo que eu aprendi com esses momentos e tenho que trazer o meu futuro também para o meu presente, recordando ou traçando um projeto de vida, fazendo um planejamento desse meu futuro, é a forma de trazer o futuro para o presente. E a consciência da vida está exatamente nessa união dos tempos. Em relação a essa vivência, dessa fase da vida, né, da terceira idade, teve uma vivência interessante com a minha tia, que ela tinha ido ao médico e ela saiu do médico e reclamando, eu nunca tive isso, eu nunca senti isso, e agora tem que fazer isso, o médico recomendou lá, tinha que fazer uma fisioterapia, tomar um remédio, nunca aconteceu isso na minha vida. Eu falei, tia, só está com 98 anos, a senhora nunca teve essa idade, então tem que adaptar a essa realidade que a senhora está vivendo. É ruim chegar na velhice? Eu não consigo mais jogar o futebol que eu jogava com meus 30, com meus 20 anos. Mas, por outro lado, eu vejo que às vezes as pessoas, né, colocam, eu gostaria de voltar aos meus 20 anos. Eu não. Eu não perderia em nada tudo aquilo que eu vivi, que eu desfrutei até agora. Se eu voltasse, eu ia perder tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu construí. Eu preciso me adaptar a essa nova realidade, a esse novo momento da vida que tem também muitas coisas boas. Se eu não me adaptar, aí sim eu vou sofrer. Interessante que também na minha família eu tenho uma gama de observação grande, né? Porque de um lado eu tenho minha tia com 98, minha mãe com 96 anos, e na outra ponta eu tenho 4 netinhos, 2 por volta de 4 anos, uma com 1 ano e o outro com 9 meses. Então, eu consigo ver os dois extremos, né? E eu estou aqui no meio do caminho, desfrutando aí desses momentos, né, da minha vida. Eu tive uma vivência que me chamou muita atenção. E foi uma vivência que transformou muito a minha vida. Ela aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos. Eu tinha acabado de ingressar na Fundação Logosófica, tinha ingressado no setor de adolescentes. Eu estudava em um outro colégio, não estudava no Colégio Logosófico. E aí, nesse colégio que eu estudava, um dia eu vi uma colega no recreio, num cantinho lá do pátio, meio triste, e aí fui conversar com ela e saber o que tinha acontecido. E ela me relatando, eu estou triste que eu conversei com um tio meu, e esse tio dela tinha por volta de uns 70 anos, e meu tio me falou o seguinte, que eu tinha que pensar muito na vida, porque ele olhava para trás e ficava muito arrependido do que ele tinha vivido, do que tinha acontecido, do que ele tinha construído. E que agora já não dava tempo dele transformar e construir uma outra vida. Então, que ele me chamou muita atenção para que eu pensasse na vida, no meu futuro, naquilo que eu queria. E aí ela me perguntou, mas como é que eu faço? O que eu tenho que fazer na minha vida para que quando eu chegar na idade dele, eu não me arrependa, eu não olhe para trás e me arrependa daquilo que eu vivi. Eu lembro que naquela época, quer dizer, eu já estava no setor de adolescência, mas não consegui levar muita coisa para ela, não. Falei alguma coisa, né? Tentei dar algum conselho,
Mas aquela pergunta saiu dentro de mim. O que eu devo fazer para que quando eu chegasse lá na frente, eu pudesse olhar para trás e ficar satisfeito com aquilo que eu vivi, com aquilo que eu construí? Ainda bem que essa inquietude aconteceu comigo quando eu tinha lá meus 15 anos. E tive tempo, de ir construindo a minha vida. Ir construindo aquele ser que eu gostaria de ser e aquela vida que eu gostaria de ter. O avião levanta voo. É uma lei universal. Posso ser dono da minha vida. Posso construir o meu destino. Da mesma forma que aconteceu com um homem que teve que conhecer as leis para poder voar, eu também preciso conhecer estas leis, preciso conhecer esta vontade de Deus que regem os processos de minha vida, para que eu possa construir com consciência o meu futuro. Eu posso ser aquilo que eu quero ser. Mas para isso eu preciso conhecer esta inteligência que existe na natureza, que existe na criação. Conhecer a lei de herança, conhecer a lei do tempo, conhecer a lei de adaptação e outras que regem este processo inteligente da criação. As coisas não acontecem na vida porque sim. Existe uma lógica atrás de cada um desses processos. Existe uma inteligência que estabeleceu princípios e normas que regem os processos da nossa vida. Existe uma inteligência universal. Existe Deus. Existe um plano divino que eu preciso conhecer. Para o pensamento logosófico, Deus é a imensidão, o eterno. É a suprema ciência da sabedoria que a mente humana pode descobrir em cada um dos processos do universo estampados da natureza. Processos exatos, ciência pura, perfeita, na qual se inspira o homem para criar a sua ciência. Agradeço a presença de todos. Obrigado, boa noite.